O texto de Atos, capítulo 28, dos versículos 7 a 10. O capítulo 28, o último capítulo do livro de Atos, vai tratar do apóstolo Paulo, que está indo em direção a Roma, para ser julgado em Roma. E o capítulo 28 começa com, no meio dessa viagem, a tripulação do navio que sofre com toda a tempestade, ela vai desembarcar, né, se a gente pode dizer assim. Na verdade o navio vai naufragar próximo à praia em Malta, e aí todo o capítulo 28 se desenvolve tanto em Malta, quanto no restante do caminho em direção a Roma, tá? E aí vai terminar o capítulo com Paulo já em Roma. E hoje nós vamos tratar dos versículos 7 até 10. Estamos já chegando ao final desse nosso livro, né, do livro de Atos. A gente deve ter aí mais uma ou duas semanas no máximo, para que a gente possa completar todo o capítulo. Hoje, como eu disse, eu quero tratar dos versículos 7 a 10, tá bom? Então vamos dar uma olhada nesse texto. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Vamos orar. Pai, muito obrigado por Tua palavra, obrigado por essa oportunidade de olharmos para ela e sermos por ela edificados. E pedimos que o Senhor continue a falar conosco, nos abençoando, nos confrontando, nos encorajando, nos movendo em direção a sermos semelhantes ao nosso Salvador Jesus Cristo, para a glória do Teu nome, Deus. Amém. Bom, só em termos de contexto, né? O navio que vai sair de... Eu acho que eu tenho até eu tenho um mapa aqui para a gente entender. O navio vai sair, primeiro navio, né, lá de Cesareia, que fica na região de Israel, vai fazer um trajeto ali. Eles vão mudar de navio, embarcando num navio alexandrino, que iria levar trigo para Roma. E quando eles chegam na ilha de Creta, eles têm um problema, porque eles estão em busca de um porto para passar o inverno. O navio já saiu tarde, toda a tempestade no meio ali do mar provocou um atraso muito grande, e seria impossível chegar a Roma antes do inverno. Eles precisariam de um porto para passar pelo menos 3, talvez 4 meses, até que o inverno permitisse que a viagem continuasse. Quando chegaram em Creta, eles então buscaram um porto chamado Fenícia, mas não conseguiram alcançar esse porto, porque na tentativa de ir, eles foram abatidos por uma enorme tempestade, e por 14 dias eles ficaram em mar aberto, à deriva. O texto bíblico diz que por 14 dias eles não viram estrelas nem o sol. Isso não permitiu que eles pudessem ter uma ideia de onde estavam e buscar uma navegação aí que os conduzisse para onde eles quisessem. Depois de 14 dias, esse barco vai chegar a uma praia, ele vai se desfazer ali, as ondas vão acabar com o barco, mas todos os passageiros, eram 276 passageiros, eles chegam são e salvos à praia, que eles vão descobrir depois que se chama Malta. A ilha onde eles estavam se chama Malta. Assim que eles chegam na ilha, todos molhados por conta de terem que sair do navio e irem nadando até a praia, eles vão então criam ali, fazem uma fogueira, e Paulo, na tentativa de manter essa fogueira acesa, vai buscar alguns gravetos, e uma cobra, uma víbora, prende sua mão. E aí há uma situação bastante interessante, porque num primeiro momento eles julgam Paulo como um assassino, diz: olha, vai ter que morrer, porque depois de todo esse naufrágio ele ainda ser picado, porque realmente a justiça não quer que ele permaneça vivo. O que acontece é que nada acontece com Paulo,
então eles começam a exaltar Paulo considerando um Deus. Na sequência disso é o texto que nós lemos. Então todo o texto que nós vimos hoje vai acontecer na ilha de Malta. Eles já estão a uma boa parte do caminho para Roma, eles estão próximos a Roma, a viagem não é mais tão longa, né? Na verdade, a viagem já vai chegando bem perto aí do seu fim. Mas tudo o que nós vimos no texto hoje se passa na ilha de Malta. E o que o texto diz? Só para a gente entender melhor aí. Próximo dali, ou seja, próximo da praia, eles estavam na praia, onde eles fizeram então uma fogueira, e ali tentaram se aquecer por conta do naufrágio. Próximo dali, havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Então, esse homem, chamado Públio, ele era a principal autoridade da ilha, ele era aquela pessoa uma espécie de administrador, de governador ali da ilha. Então, Públio convida esse grupo, né, ele nos convidou, nós não temos a certeza se os 276 ou se é um grupo menor, mas provavelmente todo mundo, a ficar em sua casa, a ficar nesse imóvel, e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Lucas ele tem um estilo de escrita muito interessante, porque Lucas ele sempre vai adjetivar aquilo que o impressiona. Então, por exemplo, quando Lucas vai dizer que algo é muito grande, ou que algo é grande, ele diz não pequena. É interessante, e isso ele faz para chamar a nossa atenção. Então, vamos supor, não uma casa, uma não pequena casa, né, para dizer que é uma casa grande. Então ele sempre usa adjetivos e adjetivos pontuais para mostrar que aquilo que estava acontecendo era diferente do ordinário. Todas as vezes que algo era diferente do normal, da expectativa normal, Lucas vai pontuar com algum adjetivo e vai explicar aquilo com alguma palavra que dê a entender, a compreender que aquilo era fora do normal. E aqui ele faz isso. Aqui ele vai dizer que a recepção de Públio a essas pessoas, a esse grupo, ela foi bondosa. E a palavra bondosa aqui vai nos dar a ideia de que acima de qualquer expectativa, com muita graça, com muito amor, com muito carinho, carinhosamente recebeu e hospedou esse grupo. Então é isso que Públio acontece. E aqui a gente vê algo muito interessante, né, que é o próprio fato de que um grupo de náufragos, que comumente a história daquela época conta que o naufrágio era quase que uma sentença de morte, porque mesmo os que chegavam vivos à praia ou eram mortos ou eram escravizados. Aqui não, eles são tratados com bondade e são hospedados em algum lugar até que então possam se organizar ali. Ele hospedou por 3 dias. O texto continua dizendo que dentro desses 3 dias Paulo fica sabendo que o pai de Públio está doente, está acamado, sofrendo de febre e desenteria. E é interessante que esse sofrendo de febre, a maioria dos comentaristas chamam a atenção para uma doença que existe ainda hoje em Malta, que é produzido pelo leite das cabras, né, lá de Malta, que produz essa febre, e são surtos de febre. É uma febre que vem e vai, e é essa a ideia. Ele estava sofrendo de febre, não uma febre contínua, mas ele tinha esses surtos, e provavelmente aqui fosse essa doença, né, que eles chamam lá de febre maltesa. Paulo vai entra no aposento onde ele estava ali acamado, para vê-lo, e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Olha que interessante aqui, Paulo simplesmente entra, ora, impõe as mãos e cura. E aqui, irmãos, a gente precisa entender a grande realidade que existia dentro do ministério apostólico, que os apóstolos receberam. Os apóstolos, eles não foram missionários comuns. Nós conectarmos o ministério apostólico ao ministério missionário de hoje é uma redução muito grande do que é o ministério apostólico. O ministério apostólico vai muito além disso. Eles receberam autoridade de falar em nome de Deus, e eles receberam dons que eles utilizavam com toda a intensidade, e que transformou a vida de pessoas. Entendendo toda a questão do contexto, olha que interessante, faz alguns capítulos que a gente não vê
algum milagre de cura como esse. Por que que a gente não vê? Eu tenho falado sobre isso ao longo do livro de Atos. Nós vamos encontrar a seguinte situação. No início do livro de Atos, os milagres eles acontecem abundantemente. Por quê? Porque a mensagem que estava sendo anunciada era uma mensagem nova e que precisava de credibilidade. E a credibilidade não viria de um homem que foi morto, crucificado, um judeu crucificado. A crucificação era conhecida em todo o império como a morte que era dada àqueles que eram os rebeldes, aqueles que produziam e que dirigiam rebeliões. Então, eram mortos que serviriam de exemplo para que outros não fizessem aquilo. Era uma morte extremamente dolorosa, extremamente lenta, às vezes levavam dias para que a pessoa morre. A morte de Jesus foi diferenciada porque eles estavam próximos ao sábado, próximos à Páscoa, então ali ele teve uma situação diferente, né? Teve suas pernas quebradas, por exemplo, né? Aliás, ele não, né? Os presos tinham suas pernas quebradas para poderem, de alguma forma, não suportarem o peso, né? Mas a de Jesus é totalmente diferente, porque ele diz que ninguém o matou, mas que ele entregou seu espírito, né? Então, aquela morte levava às vezes dias, era muito dolorosa e era feito para servir de exemplo. Então, se você falasse, olha, o meu líder é alguém que foi crucificado, essa não era a melhor maneira de você buscar uma credibilidade para uma mensagem. Para que a mensagem fosse ouvida, os sinais, tanto que João e Lucas também, João só usa essa expressão, sinais, e Lucas também vai usar em alguns momentos, essa expressão sinais vão ser apresentados exatamente como sinais de que aquela mensagem era verdadeira. Então os milagres, eles têm basicamente esse propósito. É claro que também tem um propósito de abençoar e transformar as vidas, mas em termos mais gerais, o propósito é que o milagre possa produzir credibilidade a essa mensagem. Uma mensagem que era nova, uma mensagem que não era conhecida do Império Romano, dos não cristãos. E à medida que essa mensagem vai sendo crida, o que vai acontecendo? As igrejas vão sendo organizadas. As cidades passam a ter igrejas organizadas, igrejas com seus presbíteros, igrejas com seus líderes, igrejas com suas reuniões regulares, igrejas que se estabeleceram nessas cidades. Paulo, por exemplo, escreve cartas para várias delas. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele está escrevendo para quem? Para os cristãos de Corinto. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele está escrevendo aos cristãos da igreja de Filipos. Então, essas cartas, elas são destinadas a cristãos que se reuniam em determinadas cidades. E à medida que as igrejas vão sendo organizadas, o sinal de que essa mensagem é verdadeira vai sendo mudado. Ele vai deixando de ser os milagres para que a própria igreja seja o sinal. Se a mensagem que nós estamos pregando transformou a nossa vida, ela é uma mensagem verdadeira. Então não precisa-se de outra prova. A prova está naqueles que foram transformados por essa mensagem. E se você perceber, à medida que o livro de Atos se desenvolve, o que acontece? Acontece que os milagres, os sinais vão diminuindo e a presença da igreja vai aumentando. E aí as igrejas vão surgindo, as igrejas vão sendo organizadas e vão se tornando sinais, e as igrejas passam a evangelizar, as igrejas passam a ensinar, as pessoas começam a chegar à igreja e os sinais então vão diminuindo de intensidade. Isso não significa que Deus não faz milagres, é claro que Deus faz milagres. Ele sempre fez e sempre fará, porque Ele é poderoso para isso. Mas o que a gente precisa entender é que os apóstolos, e esse era o ponto inicial de quando eu comecei a falar sobre isso, era que os apóstolos tinham um dom, aliás, alguns dons, e um desses dons era o dom de cura. Então, para os apóstolos não era uma oração, Senhor, se o Senhor quiser fazer a sua vontade, cura essa pessoa. Os apóstolos receberam a capacidade de orar e declarar a cura. É diferente do que nós fazemos hoje. O que nós fazemos hoje é buscar a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, para que Deus faça. Deus faz. Mas o que Paulo está fazendo aqui é algo diferente, porque o apostolado pressupõe que ele já recebeu essa autorização de impor as mãos e de produzir cura sobre as pessoas. Por que acontece aqui de novo? Já que a gente vem vários capítulos vendo
que esses sinais vêm diminuindo? Porque eles estão numa ilha de bárbaros. Você lembra que quando eles descobrem que a ilha é Malta e os habitantes da ilha, a palavra original ali é bárbaros, né? Porque bárbaros não significa pessoas violentas, significam aqueles que não têm a cultura grega. Era isso que o bárbaro significa. Ou seja, os nativos das ilhas onde a cultura grega não tinha chegado, que era a cultura dominante da época. Então, eles estão num lugar onde as pessoas não tiveram o contato com o Evangelho, onde as pessoas não tiveram a mensagem do Evangelho. Mais uma vez, os sinais vêm como o quê? Vêm como o ponto de apoio, a credibilidade para a mensagem que estava sendo anunciada. Então é importante a gente perceber essas nuances, porque senão a gente fica ou tentando dar voltas mirabolantes para explicar por que os milagres não acontecem hoje, ou culpando a igreja. Muita gente diz, os milagres não acontecem hoje porque os crentes não são santos como os crentes daquela época. Leia a carta dos Coríntios e você vai ver a igreja santíssima. A igreja perfeita. A igreja que Paulo diz que mais tem dons é a pior igreja em questões de moralidade e de ética. É pior. Então esse papo é furado, essa conversa de quem quer culpar a igreja de hoje como se a igreja de hoje fosse inferior àquela igreja. O que nós temos hoje é um tempo diferente, uma época diferente, um momento diferente. E nós somos pessoas do nosso tempo, nós vivemos de acordo com o nosso tempo. É claro que a realidade é diferente. Porém, a mudança que há, e essa pergunta que às vezes a gente se faz, por que não acontece, é porque hoje o sinal de que o Evangelho é verdadeiro devem ser os crentes. Nós somos esse sinal. Nós somos a prova que essa mensagem funciona. Se essa mensagem que está sendo pregada, que está sendo anunciada, não pode transformar a nossa própria vida, o que mais ela fará? Por que ela deve ser crida? Por que deve ter credibilidade? Não deve. A credibilidade está no poder que a palavra teve sobre sua vida, transformando você. Essa é a prova de que o Evangelho é verdadeiro. Não é outra coisa, não é o sinal, não é o milagre. O sinal ele continua acontecendo em alguns momentos, em alguns lugares, em algumas circunstâncias. A gente ouve, por exemplo, muitos missionários que chegam em campos missionários e que experimentam sinais assim miraculosos exatamente por causa da condição onde o Evangelho não chegou lá, onde o Evangelho não estava lá. Mas hoje, em lugares como onde nós moramos, nosso sinal deveria ser a igreja. O sinal de que a mensagem do Evangelho é verdadeira deveria ser a igreja. Bom, mas e os milagres? Nós continuamos não só crendo, mas nós somos direcionados, ordenados a buscar isso nas nossas necessidades. O que a Bíblia fala sobre nossas necessidades? Nós devemos fazer o quê? Buscar a Deus. E nós buscamos a Deus o quê? Na cura, se for o caso de uma doença, na força para que a gente passe por aquele momento com serenidade e em paz, e na confiança do Senhor. Mas nós somos ordenados a buscar a Deus. Então, crer em milagres, irmãos, não é um opcional da vida cristã, é a natureza do cristão. Porque o maior milagre, ele já experimentou. Nenhum cristão pode dizer que não acredita em milagres, porque os milagres, o maior milagre que ele experimentou foi a sua própria conversão, sua própria transformação, a própria presença de Deus em sua vida é um grande milagre. Paulo diz que ninguém desejava Deus, que ninguém buscava Deus, que ninguém queria Deus. Deus vem ao encontro de cada um que é salvo. Esse é um grande milagre. Então nós cremos sim que Deus é poderoso para fazer milagres, mas nós entendemos que o ministério apostólico ele tinha características únicas, que são encerradas com o ministério apostólico. E a razão da gente crer assim é a própria história. A própria história mostra isso. Essa ideia dessa busca desenfreada por milagres é uma ideia moderna. Isso aí tem 200 anos no máximo, quando o movimento pentecostal surge. Ao longo da história, isso nunca aconteceu na intensidade que nós temos hoje. Então é importante a gente perceber, entender isso. São duas coisas diferentes. Uma é o que nós cremos nos milagres, buscamos a Deus em tudo aquilo que nós necessitamos. A outra é essa busca desesperada e essa confiança de que existam dons de cura hoje. Eles não existem. Esses dons eram apostólicos, presentes naquelas pessoas do período apostólico, do período onde os apóstolos eram vivos. Bom, enfim, seguindo em frente, diz o seguinte,
que após o pai de Públio ser curado, outros doentes da ilha vieram e foram curados. E esse outros doentes, essa palavra outros nos dá a ideia assim de todos os restantes. Essa seria a tradução literal da coisa. Então seriam todos os restantes dos doentes vieram e foram curados. Ou seja, está falando de que um número grande de pessoas se aproxima então de Paulo, sabendo que Paulo orou e que o pai de Públio foi curado, e vieram e também foram curados. Ou seja, aquela ilha experimentou um momento de grande presença e poder de Deus, de grandes milagres, de mudanças radicais. Se a gente parar para pensar, irmãos, quantas vidas foram radicalmente transformadas nesse momento, em algumas horas, talvez alguns dias. Quantas pessoas que sofriam há tanto tempo foram transformadas para que a mensagem do Evangelho encontrasse espaço. Isso sim é uma verdade para a gente guardar em nosso coração. Para que a verdade do Evangelho encontre espaços, Deus muda realidades, Deus transforma circunstâncias para que a palavra possa encontrar espaço e possa ser anunciada. No versículo 10 diz assim que, Lucas está dizendo, eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram os suprimentos que necessitavam. Qual é o resultado daquelas pessoas todas terem sido curadas? É que Paulo, Lucas, Aristarco e os outros 273 foram tratados com muito respeito, com muitas honras. E a ideia aqui dessa palavra é exatamente que eles foram tratados com muito cuidado, foram tratados com muita valorização, eles foram valorizados ali, eles foram cuidados, eles foram honrados. E quando estavam para partir, porque eles ficaram 3 meses nessa ilha. O texto seguinte vai dizer isso, versículo 11, diz que eles só vão navegar 3 meses depois. Então, 3 meses depois, quando eles vão partir, as pessoas da ilha, que já haviam sido generosas, que já haviam sido bondosas, que já haviam cuidado desses homens durante todo aquele período, ainda os abençoam, ainda os são gratos, dando a eles todos os suprimentos que necessitavam para a sua viagem. Ou seja, eles continuariam a viagem, eles vão embarcar em outro navio alexandrino, é o que está ali o texto dizendo, em direção à região da Itália, e eles vão ter então supridas as suas necessidades, alimentação, roupas, Imagina, todas aquelas pessoas haviam sido vítimas de um naufrágio. Eles não tinham absolutamente nada, a roupa do corpo, não tinham alimentos, não tinham nada, e eles foram supridos com todas essas necessidades para que eles pudessem chegar a Roma. Bom, eu queria compartilhar com vocês algumas aplicações nesse texto, que eu acredito que nos ajudam a pensar um pouquinho sobre como Deus é bondoso e cuidadoso para conosco. Às vezes, irmãos, no meio das tribulações e das lutas que nós enfrentamos, nós temos dificuldade de perceber a presença de Deus. E maior dificuldade ainda de perceber o agir de Deus. Nós falamos isso, nós declaramos isso, nós postamos isso, mas confiar realmente nisso nem sempre é tão fácil, nem sempre é tão próximo de nós quanto nós gostaríamos. Então eu queria compartilhar algumas aplicações aqui no desejo, na expectativa que nós sejamos encorajados a confiar mais no Senhor. A primeira das aplicações, irmãos, é a seguinte: não há limites para a providência de Deus. Pare para pensar comigo. Paulo tinha uma viagem para Roma. Se tudo tivesse dado certo, essa viagem teria saído no prazo correto, não teria enfrentado as tempestades que enfrentou. Nesse momento aqui onde Paulo está em Malta, ele já estaria em Roma. Mas, naquela ilha, havia um povo que Deus queria alcançar. Naquela ilha existia não um pai do Públio que Deus queria curar, mas mais do que isso, um povo que Deus queria alcançar. Um povo que Deus queria se revelar a esse povo.
Portanto, na sua providência, Deus usa todos os problemas da viagem de Paulo para que ele chegue a Malta, no momento em que o pai de Públio está doente, que outras pessoas doentes vão saber da cura dele, vão se aproximar, e toda uma ilha seja alcançada. Nós não temos aqui um relato de Lucas sobre como Paulo pregou, quantos se converteram, mas nós também não temos dúvida disso, porque nós não vemos Paulo em lugar nenhum perdendo a oportunidade de anunciar o Evangelho. Perceba aqui um detalhe comigo, irmãos. Se o navio não atrasa, Malta não seria o destino deles, eles não passariam por Malta. Se não há tempestade depois do atraso, eles não passariam por Malta. Se eles não tivessem ficado à deriva, se o sol aparecesse, se as estrelas estivessem visíveis, eles navegariam em direção ao norte, eles iriam à Itália, eles não passariam em Malta. Se depois de chegarem em Malta, o navio não tivesse sido levado em direção à praia, ficado encalhado e destruído, eles não teriam ido a Malta. Se Deus não tivesse movido o coração dos homens daquela ilha, para tratarem esses homens, esses náufragos com bondade, aquele povo não teria sido alcançado. Não seria correto dizer que Deus atrasou o barco. Não seria correto dizer que Deus enviou uma tempestade para atrasar. Mas, ao mesmo tempo, nós temos exatamente essa percepção, que Deus, em sua soberania, que governa todas as coisas, utilizou de todos esses momentos para cumprir um propósito que ele tinha. Ele queria alcançar um povo em Malta. Irmãos, não existe limites para o que Deus quer fazer. Não existe limites para a providência de Deus sobre a vida daqueles que Ele quer abençoar. Nada pôde impedir Paulo de chegar a Malta. E nada pôde levar Paulo para outro lugar senão para Malta. Perceba que Deus governou tudo, controlou tudo. Cada circunstância, cada momento, cada dia, ou Deus fez desse jeito, ou Deus usou decisões de pessoas para conduzir. De qualquer forma, é Deus que fez. E às vezes nós temos essa impressão de que a providência de Deus não nos alcança. Às vezes nosso pensamento é: será que essa provisão está alcançando a nós mesmos? Será que não, o meu caso não é difícil demais? Deus queria alcançar um povo em Malta. O que aconteceu? Tudo cooperou para que Deus alcançasse o povo em Malta. Não por uma série de coincidências, não por uma série de situações que casaram e se encontraram, não numa situação em que Deus aproveitou uma oportunidade, mas no seu soberano governo. Deus conduziu todas as coisas, porque Ele queria alcançar aquele povo. No meio do caminho da jornada de Paulo para Roma, Paulo nunca pensou em pregar em Malta, mas Deus não só pensou, como fez com que Paulo fosse a Malta, para que alcançasse esse povo. Aquilo que Deus quer fazer, ninguém é capaz de impedir. Ninguém. Nenhuma circunstância. Se a gente pensar somente de forma racional, a decisão de sair com o navio atrasado, péssima decisão, não foi capaz de impedir. As tempestades naturais, aquilo que está fora do nosso controle, também não foram capazes de impedir. O próprio desejo dos homens de navegar em direção onde eles estavam indo, não foi problema. Deus simplesmente trouxe o tempo onde não se podia ver estrelas, nem se vê o sol, por causa das nuvens carregadas. Deus fez tudo para que a história culminasse com esse naufrágio em Malta, para que o povo de Malta fosse alcançado. É isso que Deus faz. Deus move o que tiver que mover, para que o propósito que Ele tem na vida do seu povo seja cumprido. Não há limites para a providência de Deus em nossa vida. Em segundo lugar, eu queria lembrar você, aliás, encorajar você, a não permitir
que as circunstâncias roubem sua alegria em abençoar. Eu fiquei pensando muito como estaria o meu coração se eu estivesse em Malta numa situação como essa. Primeiro que eu já estou indo para lá, por conta do meu próprio povo ter desejado me matar, por conta dos políticos horrorosos que existiam naquela época e não permitiram ali que Paulo tivesse um julgamento justo e acabaram, por causa de questões políticas, mantendo Paulo preso por anos. E aí ele embarca para Roma. Bom, agora sim, agora eu vou ter minha viagem, agora eu vou ser julgado, agora eu vou ser libertado, agora eu vou estar tranquilo. Não, tudo dá errado, tudo dá errado. Eles sofrem naufrágio, eles atrasam, eles passam frio, o navio é perdido, um monte de coisas acontecem. Ele chega na ilha, bom, agora está melhor, vamos fazer uma fogueira aqui, a gente está molhado, vamos nos secar, vamos nos aquecer, ninguém vai ficar doente, está tudo tranquilo. Vem a víbora, vem a cobra e pica o braço de Paulo, a mão de Paulo. Como é que estaria o seu coração, irmão? Será que você estaria olhando para tudo isso e dizendo, Deus está em tudo isso, estou em paz, estou tranquilo? Eu penso que eu estaria cabisbaixo, que eu estaria frustrado, que eu estaria entristecido. Coisas tão menores me deixam entristecido, coisas tão menores me deixam cabisbaixo, me deixam desanimado. Fico imaginando como é que eu estaria nessa ilha. Acho que se Públio falasse, vamos lá para casa lá que eu cuido de vocês, eu falar, vamos lá vocês, vou ficar por aqui mesmo. Mas isso é algo que a gente precisa ter certo em nosso coração, irmãos. As circunstâncias, elas vão ter sempre esse poder, essa capacidade de roubar a nossa alegria em abençoar os outros, em se importar com os outros, em cuidar dos outros. A nossa geração tem sido roubada disso. A nossa geração talvez seja a geração mais egoísta que a gente já teve na face da terra. Uma geração que se preocupa absolutamente consigo e com mais ninguém, e que é hipócrita além de tudo, porque quando acontecem situações como essa tragédia no Rio Grande do Sul, se tornam os defensores de todos os fracos e oprimidos e de todos os pobres e necessitados, numa hipocrisia miserável, porque não botam a mão no bolso. Tudo que fazem é fazer um postzinho lá, achando que com aquele post os outros vão ajudar, mas eles mesmos não põem a mão no bolso, eles mesmos não fazem nada. Essa é a nossa geração, é a geração que só tem tempo para si mesmo. É uma geração que não perde absolutamente nada, nenhuma das oportunidades que tem de serem eles mesmos abençoados, mas que nunca estão disponíveis para servir, para abençoar, para colocar sua vida em direção ao outro. Essa é a nossa geração. A gente não pode negar isso. Talvez seu coração seja diferente disso, e louvado seja Deus se for. Mas essa é a nossa geração, irmãos. A nossa geração é a geração em que cada um cuida do seu. Eu lembro que quando eu já contei isso aqui várias vezes, quando eu morava na Bahia, eu lembro que tinha um ditado lá, que farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu vejo isso o tempo todo aqui. Tem 3 pedacinhos de bolo lá na cantina, o cara pega 2, e tem 3 na fila, e dane-se, eu estou com vontade de comer 2, eu vou pegar 2. Eu não vou pegar 1. E se acabar eu fico só com 1, tá bem. Não, eu quero 2, eu como 2, estou com fome de 2, farinha pouca, meu pirão primeiro. E isso é apenas um reflexo daquilo que está no nosso coração, irmão. Você acha que essas coisinhas são, não, isso é só ali. Não é ali, isso é a vida. A nossa vida é essa. Nós vivemos numa geração onde essa ideia do individualismo, essa ideia onde cada um de nós tem que ser por si só, ela tem impedido, nos roubado, irmãos, algo que o Evangelho nos deu, que é a capacidade de abençoar, que é o poder de abençoar, que é o poder de se importar de verdade, que é a capacidade de servir ao ponto de que outros sejam abençoados no meu sacrifício. E é isso que Paulo faz. Paulo aqui, ele, apesar de todas as circunstâncias, ele sabe do pai do Públio, ele vai lá, ele ora, ele impõe as mãos e depois chega. Você imaginou quão cansado Paulo estava? Você tem ideia do que sejam 14 dias num barco à deriva, tomando chuva, tempo frio, um naufrágio,
Você imagina como Paulo estava cansado, e todos os outros doentes da ilha, nós não sabemos quantos são, se são 10, se são 20, se são 100, todos eles vêm a Paulo, e Paulo vai orar e abençoar cada um deles, impondo as mãos sobre cada um deles, porque Paulo não permitiu que as circunstâncias roubassem a alegria que ele tinha de abençoar. Isso é algo que o Evangelho tem nos dado, e que a nossa geração tem nos roubado. Olha, estou falando igual a Greta Thunberg lá. Estão roubando a nossa alegria. A gente tem sido roubado disso. A gente tem sido roubado daquilo que o Evangelho nos dá, que é a capacidade de nos sacrificar em prol daquele que é abençoado e servido pela minha vida. Que Deus nos dê graça, irmãos, de que nós possamos sim cuidar da nossa vida, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos interesses, mas que haja em nosso coração espaço e alegria em compartilhar aquilo que nós temos recebido com os que estão ao nosso redor. A alegria de compartilhar os talentos, a força, a capacidade, o que quer que seja que nós temos com outros. Que as circunstâncias adversas não roubem a nossa alegria de servir aqueles que estão ao nosso lado. E quando eu falo de servir, mas eu não estou falando de pobre, não estou falando de necessitado, porque todas essas circunstâncias, elas sempre vão se fazer presente, a igreja sempre se fez presente. Estou falando de algo muito mais próximo, que é a nossa capacidade de abençoar os nossos irmãos, que é a nossa capacidade de servir aos nossos irmãos, que é a nossa capacidade de estar presente para os nossos irmãos, não apenas quando dá, mas de forma sacrificial. Esse é o abençoar do Evangelho. Por fim, irmãos, a última aplicação que eu queria compartilhar com vocês é essa. A gratidão traz refrigério à alma. O que acontece aqui? Paulo vai orar pelo pai de Públio, depois os outros doentes vêm a Paulo, ele ora por todos eles, e quando a jornada deles está acabando, primeiro que eles foram muito bem tratados durante esses 3 meses, mas ao final dos 3 meses, eles vão continuar a sua jornada, e como expressão de gratidão, aquelas pessoas suprem aqueles navegantes das suas necessidades para que eles seguissem viagem. Eles não teriam mais Paulo com eles, eles teriam que abrir mão das coisas que eles deram, mas eles fizeram isso por conta da gratidão. Eles eram gratos, porque a presença de Paulo naquela ilha era sinônimo da presença de Deus, era abençoadora. Eles tiveram a vida deles impactadas, abençoadas pela presença de Paulo, e por conta disso o coração deles estava grato. E a expressão de gratidão desses homens traz refrigério à alma, não só de Paulo, Lucas e Aristarco, mas de todos aqueles outros homens que estavam com ele naquela jornada. Quando nós somos gratos, essa gratidão produz refrigério à alma daqueles que são alvos da nossa gratidão. E sabe, queridos, hoje nós, também fruto exatamente dessa mesma realidade individualista que a nossa geração tem, nós consideramos o que os outros fazem por nós como obrigação. Nós consideramos todo o amor, o cuidado, a bondade que nós recebemos como obrigação daqueles que nos dá. Hoje os filhos acham que os pais têm obrigação de cuidar das coisas deles. Hoje os filhos acham que os pais têm obrigação de suprir cada uma das suas necessidades, não conseguem enxergar o sacrifício que os pais fazem para que os filhos tenham o que têm e não conseguem ser gratos. São sempre aqueles que cobram e cobram cada vez mais. Nós mesmos temos dificuldade de expressar a nossa gratidão ao nosso próprio Deus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele faz. Sejamos sinceros, irmãos, se Deus fosse justo, Ele é justo, mas se Ele fosse justo, sem misericórdia, sem longanimidade, talvez você pense que estava bem, mas eu tenho certeza que eu estava frito. Se eu dependesse de mim mesmo, dos meus acertos, para que Deus olhasse para mim e dissesse, bom, continua comigo aí que eu estou contigo, eu estava frito, eu estava perdido.
É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Quantas coisas boas Deus tem feito em nossa vida. Quantas orações nós temos visto respondidas pelo Senhor. Quantas experiências maravilhosas nós temos tido por conta dessa bondade do Senhor. Apesar de todas as imperfeições de todos os que nos rodeiam, irmãos, nós somos muito abençoados por muita gente que nos rodeia. Nós temos muitos motivos para sermos gratos, muitos motivos para expressarmos gratidão por aquelas pessoas que ao nosso redor têm se sacrificado para que nós sejamos abençoados e para que nós tenhamos o que temos hoje. É claro que nada que você tem vem de graça, é claro que não, mas tudo que você tem foi um pouquinho mais fácil por causa de pessoas que Deus colocou do seu lado. E tudo que você tem, e tudo que você é, e tudo que você experimenta, é muito mais fácil por causa da graça de Deus sobre a sua vida. Ainda que você olhe e diz, meu Deus, isso aqui foi próximo do impossível. Sem a graça teria sido totalmente impossível. Só existe a possibilidade, só foi possível por causa da graça de Deus. Será, irmãos, que se nós pararmos para olhar para a nossa vida, quantos motivos nós temos para sermos gratos? Quanta coisa Deus tem feito. Quanta bondade de Deus nós temos recebido. E a gente esquece que essa gratidão traz refrigério à alma. E muitas pessoas poderiam ser alvo dessa nossa gratidão e ter sua alma atribulada, como estava de Paulo, como estava de Lucas. É impressionante como Lucas fica impressionado com o que acontece aqui. E a prova disso são os constantes adjetivos que ele usa. Lucas não era daquele que não consegue falar sem adjetivar. Ele fala muito sem adjetivos. Ele relata de uma forma muito clara, mas aqui não. Aqui constantemente é um adjetivo atrás do outro. Ele está sempre tentando mostrar ali que não é o normal, que não é o comum, que aquilo impactou. E quando ele diz, nós somos recebidos com muitas honrarias, com não poucas honras. Nós somos tratados e nós tivemos tudo o que nós precisávamos suprido para que a gente pudesse continuar a nossa viagem. Irmão, que Deus nos dê graça de nós podermos pensar em quanta coisa nós temos recebido e podermos ter a alegria e a coragem de expressar nossa gratidão, porque gratidão traz refrigério à alma, gratidão traz paz ao coração. Nós percebemos que todo o nosso esforço, nosso sacrifício, e ninguém faz por isso. Nenhum pai faz o que faz pelos seus filhos, esperando que lá na frente seu filho seja grato. Não é esse o alvo, não é esse o objetivo. Ainda que haja expectativa, não é por isso. Ele não está lá, estou fazendo porque lá ele vai ser grato. Não, ele faz por amor, ele faz porque tem compromisso, ele faz porque entende que aquilo ali é a sua própria vida. Por isso que a gratidão é tão maravilhosa. Porque não é o alvo de ninguém receber a gratidão, mas quando a gente recebe, o coração é refrigerado, a alma encontra refrigério, nosso coração descansa. E nós temos tanto a agradecer a Deus, tanto a agradecer ao Senhor, que Deus nos dê graça, para que o nosso coração seja esse, grato, consciente de tudo que Deus tem feito, e alegre por toda a bondade e cuidado de Deus sobre nós. Eles saíram daquela ilha de forma muito diferente do que chegaram. Eles chegaram como náufragos, próximos da morte, e saíram de lá com todas as suas necessidades supridas. Mas a ilha também não foi a mesma com a presença desses homens. A ilha também foi mudada porque Deus estava com esses homens. E portanto a vida dessa ilha também foi transformada. As pessoas dessa ilha foram alcançadas. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos dê graça para que a gente possa olhar para situações como essa e sermos encorajados a vivermos um evangelho mais próximo daquilo que as Escrituras nos ensinam para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque o Senhor demonstra o seu cuidado e soberania em cada uma dessas histórias, desses relatos que nós recebemos na Tua palavra, Deus. Obrigado porque
Através delas nós somos direcionados, nós somos encorajados, muitas vezes confrontados com a nossa realidade. Mas que o Senhor faça, Deus, cada um desses confrontos, cada uma dessas realidades que nós identificamos como encorajamento para nós, como algo que nos impulsione, e não nos diminua, mas nos impulsione, nos levando à Tua perfeita, Deus, presença e nos aproximando da Tua vontade para a glória do Teu nome. Nos capacita, Deus, nós sabemos que todos esses princípios da Tua palavra estão além da nossa capacidade natural. Por isso a nossa confiança está em que o Senhor, o nosso Deus, Espírito Santo de Deus, nos capacite a seguirmos adiante, a obedecermos e a caminharmos de forma que Teu nome seja glorificado, Deus. Senhor, nos dá uma semana abençoada, onde essa palavra possa germinar em nosso coração e nós possamos encontrar todas as realidades à nossa frente, sabedores e confiantes no Teu governo, na Tua soberania, no Teu poder. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o seu povo, hoje e para sempre. Amém.